A tradução do Novo Mundo adúltera o Efésios 4:9? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver aí na tela, eu coloquei a Bíblia ACF aqui e a tradução do Novo Mundo aqui para nós fazermos uma comparação e analisarmos aqui o texto grego, beleza? Bom, aqui a Bíblia ACF, ela diz o seguinte: ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Observe que a Bíblia CF, ela usa a expressão aqui, ó, mais baixas da terra, certo? A TNM, por outro lado, ela fala assim: ora, o que significa a expressão ele subiu? Senão que ele também desceu às regiões mais baixas, isto é, a terra. Note que a TNM, ela diz que as regiões mais baixas é a própria terra, contrário, totalmente o contrário da Bíblia CF, porque ela não diz partes mais baixas que é a terra, e sim partes mais baixas da terra. Então aqui existe uma diferença gritante na tradução. Da terra é uma coisa, isto é, a terra é outra coisa. Mas será que a Bíblia TNM ela adulterou esse texto mesmo? Bom, antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de fazer um curso de grego bíblico do Novo Testamento, nível básico ao nível avançado, só você falar comigo aqui, você pode pegar o meu contato no Instagram aqui, ó. Esse é o meu contato, certo? Do meu WhatsApp, e aqui está a minha página, né? Do Instalar, caso você queira seguir, o link está aqui na descrição deste vídeo. Beleza? Então, nós temos aí o curso de grego bíblico do nível básico ao nível avançado e também o curso de hebraico bíblico. Só que o curso de hebraico, ele está aqui neste canal na parte de membros. Então, caso você queira fazer parte, assine aí o nível 2. Quando você clica em seja membro, você tem o nível 1, R$5 mensais, nível 2, R$20 mensais, certo? E nesse R$20 mensais, você tem o curso de hebraico básico ao nível avançado, e você também tem o conteúdo do nível 1, né, que eu estou falando ali sobre as variantes textuais do livro do Apocalipse, versículo por versículo, beleza? Já estamos aí no capítulo de número 7, certo, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Então vamos lá para o tema deste vídeo. Bom, aqui você tem em grego, né, a expressão aqui, ó, aqui, katotera mere. Katotera refere-se a quê? Às regiões, certo? Ou as partes, né? Que as partes. O mere refere-se a algo mais baixo, certo? Como está aqui, ó, mais baixas. Então você tem katotera mere, as regiões mais baixas. O ponto é quando chega nessas duas últimas expressões aqui, ó, tes, ges. Esse tes é o da, certo? Ele está aqui traduzido como da, né? É o artigo do substantivo ges, que é terra, certo? Então aqui você tem katotera mere tes ges. Bom, essa última parte aqui, ó, esse substantivo terra, ele está no caso genitivo, certo? E o caso genitivo na língua grega, ele tem mais de 30 usos, certo? Ele é o caso mais elástico, né? Quando nós vamos ali estudar sobre ele, você encontra muita variação. Então, quando você vai pegar algum texto como esse aqui, você tem algumas possibilidades de traduzir esse caso genitivo. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, certo? Como ilustração para que fique bem claro, tá? Bom, aqui eu peguei 4 textos para vocês verem aí, porque esses textos, tá? Eles vão servir para o texto de Efésios 4:9, né? Bom, aqui nós temos Romanos 4:11,
quando fala assim, né? E recebeu o sinal da circuncisão, beleza? Observe o sinal da circuncisão. Aqui a palavra peritomês, né? Que é a palavra para circuncisão, ela aqui está no caso genitivo. Só que esse genitivo aqui, ele está compreendido como um genitivo de aposição. O que é um genitivo de aposição? Significa que quando o substantivo ele está no caso genitivo, ele se refere à mesma coisa do outro substantivo que está ligado a ele. Ou seja, são duas coisas que se formam uma só. Certo? Então, quando ele usa aqui, ó, kai semeion elaben, esse semeion aqui, que é o sinal, ele se refere à mesma coisa da circuncisão. Então, a tradução é o sinal que é a circuncisão. Numa tradução, né, mais literal, você iria verter como o sinal da circuncisão. Só que aqui, você levando em consideração essa função do caso genitivo, você traduz como que é, ou isto é, o sinal, ele recebeu o sinal, isto é, a circuncisão. Então, esse sinal é a própria circuncisão, beleza? Então, isso aqui você só vai conseguir ver dentro do texto grego. Em português, muita coisa ela fica oculta, né? Digamos assim. Outro exemplo, Atos 2:38, aqui você tem a tendorean tu hagio pneumatos, o dom que é o Espírito Santo. Essa parte aqui, ó, tu hagio é santo e pneumatos é espírito, então você tem que é o Espírito Santo. Essa palavra dom, ela se refere à mesma coisa que o caso genitivo, que é esse aqui, certo? Sendo assim, o substantivo que está no caso genitivo se refere à mesma coisa que o substantivo principal. Então, esse dom aqui é o próprio Espírito Santo. Então, você pode traduzir como o dom que é o Espírito Santo. Numa tradução mais, digamos, simples, né? Ela iria ficar assim, o dom do Espírito Santo. Porque essa preposição do ou da, de, é a preposição do caso genitivo. Então, se você traduz o dom do Espírito Santo, você está falando de duas coisas distintas, né? Mas quando você fala o dom que é o Espírito Santo, ou o dom, isto é, o Espírito Santo, você está falando que esse dom é o próprio Espírito Santo. Então, tudo se torna uma unidade, a frase inteira. Entende? Então, esse aqui é chamado de genitivo exegético, ou genitivo explicativo, ou ainda genitivo de aposição. Outro caso, nesse aqui já é um outro uso, né, que é o genitivo partitivo. O que é o genitivo partitivo? É aquele genitivo que ele faz menção à parte de um todo. Exemplo, você tem um bolo. Se você tirou um pedaço, você tirou a parte do bolo inteiro, né? Você tirou uma parte apenas, certo? Então essa é a parte. Por isso que ele é chamado de partitivo, porque ele fala de uma parte. Então aqui em Romanos 11:17 você tem tines ton kladon, alguns dos ramos. Note que esse próprio termo, ele já define que o caso genitivo é um partitivo. Por quê? Porque ele está falando de alguns dos ramos e não todos. Entende? Então, essa é a questão aqui. Apocalipse 11:3 acontece a mesma coisa. Todecaton tes poleos, a 10ª parte da cidade. Então, quando ele fala a 10ª parte, ele não está falando da cidade inteira. Ele fala de uma parte dela, né, que é a 10ª parte. Então, veja, o caso genitivo ele pode ser interpretado de variadas formas. Se ele for apositivo, ele refere-se a tudo, né? Num caso,
as duas palavras, tanto a que está no caso genitivo quanto a que não está, refere-se tudo à mesma coisa. Se ele é partitivo, ele já fala de parte de um todo. E existem mais de 30 usos, né, do caso genitivo. Bom, voltando agora para o texto de Efésios 4:9, você agora sabe o que é um genitivo partitivo, né? E você sabe o que é um genitivo de aposição. Bom, aqui a TNM, ela entende que esse genitivo aqui, ó, tesges, é um genitivo de aposição. Ou seja, essa terra aqui se refere a isso aqui. Então, quer dizer, as regiões mais baixas é a própria terra. É gramaticalmente possível? Sem nenhuma dúvida, tá? A TNM gramaticalmente não está errada aqui, certo? Ela está correta, assim como também a Bíblia ACF. Só que essa não é a única possibilidade de compreender esse caso genitivo. Ele também pode ser compreendido como um genitivo partitivo, ou seja, ele está fazendo menção de parte de algo. Com isso, quando fala assim, né, que ele desceu às partes mais baixas da terra, quer dizer o quê? Que essas partes mais baixas, ela faz parte da própria terra. Então alguns compreendem que ele foi para o túmulo, refere-se ao túmulo em que ele ficou morto, né? Quando diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, refere-se à sua sepultura. Outros entendem ainda que se refere ao inferno, que Cristo foi no inferno. Só que essa vertente, ela não é tão plausível dentro de um genitivo partitivo. Por quê? Porque se o inferno, se ele desceu às partes mais baixas da terra, que fala da parte, então quer dizer que esse inferno ele é algo físico. Por quê? Porque ele faz parte dessa terra, já que ele é uma parte dela. Entende? Então é algo que fica meio inviável, né? A TNM, por seguir aqui o caso genitivo apositivo, né, ou de aposição, ela seguiu essa tradução e ela tem muita base acadêmica. Vários eruditos do Novo Testamento, que não são testemunhas de Jeová, que são cristãos, também aderem a essa tradução. Robertson, um dos maiores gramáticos da língua grega, ele comentando essa passagem, ele diz que essa seria a melhor tradução para esse texto. Porque também o versículo 10 é importante. Esse versículo 10, ele começa com Ro Catabás, aquele que desceu, Estim, cai também, Autos, o mesmo, Ro Anabás, que subiu. Veja que o texto diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Ele subiu para onde? Para o céu. Então, se ele subiu para o céu, aí o texto diz que ele também desceu. Desceu para onde? Para a terra, né? Então, é algo que está linkado também ao versículo 10. Esse versículo 10 reforça ainda mais a tradução desse tesges ser um genitivo de aposição. Sendo assim, as regiões mais baixas pode sim se referir à própria terra. Cristo ele estava no céu e do céu ele desceu para a terra, beleza? Assim como a passagem, né, que essa passagem é uma citação lá dos Salmos, né, que parece referir-se a Moisés quando ele subiu para pegar os mandamentos, ele desceu para a terra para dar, né, ali os mandamentos para as pessoas. Então isso tem até uma contextualização da citação do Salmo, né? Então essa tradução aqui, ela não está adulterada. Outras fizeram isso também, tá? Acho que a Bíblia, deixa eu pegar aqui, parece que a Bíblia judaica, né? A minha já está bem acabada. A Bíblia judaica, ela também parece fazer essa tradução, se não me falha a memória. Eu vou até constar aqui agora, né, para não falar besteira aqui. 4:9 diz:
O que a expressão ele subiu pode significar, senão que também havia descido inicialmente a parte inferior à terra. Veja que a Bíblia judaica também segue a mesma perspectiva, né? Então essa tradução aqui, eu tenho aqui várias obras acadêmicas que os próprios estudiosos que não concordam, inclusive com a TNM em outras passagens, eles concordam nessa passagem e inclusive eu também concordo com essa tradução. Então aqui não tem nenhuma alteração, é apenas uma possibilidade que a própria gramática grega fornece na tradução desse texto. Beleza? Que Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, tá? Eu sou um dos críticos da TNM em passagens específicas, como vocês já sabem. O ponto é que às vezes eu comento aqui alguma coisa e o pessoal acha que eu sou testemunha de Jeová, mas eu não sou. Como vocês sabem, aqui neste mesmo canal eu já fiz diversos vídeos discordando da TNM, certo? Só que nesse caso aqui trata-se de uma possibilidade gramatical real que inclusive eruditos cristãos eles também aderem, né, a essa mesma ideia. Beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.